Pronto, gente, vocês estão conseguindo ver, né? O slide. Sim, sim, sim. Pronto. Cite diferenças de um periodonto saudável para o não saudável, né? A gente viu sobre doenças periodontais. Alguém sabe me dizer o que é constituído o periodonto? A gente tem dois tipos de periodonto. A gente tem um periodonto de proteção e o periodonto de sustentação. Quais são os constituintes do periodonto? A gente tem quais partes do periodonto? Vocês sabem, gente? Vocês viram em histologia também isso. A gente tem a Eu sei que gengiva. um é. Vai, fala. Gengiva. Aí tem mais o quê? Ligamento periodontal faz parte. Polpa não. Osso alveolar, sim, sim. Pronto, gente. Então a gente vai ter gengiva, a gente vai ter osso alveolar, a gente vai ter ligamento periodontal e a gente vai ter também cemento, certo? E aí, gente, quais são as diferenças de um periodonto saudável para um periodonto não saudável? Em condições normais, o nosso sorriso, ó, ele tende a ter uma coloração rosa. Essa gengiva aqui, ó, ela tende a ter uma coloração rosa. Esse sorriso, ele tende a não ter edema. Vocês observam aqui na imagem que a papila interdental, que é essa partezinha aqui, ó, entre os dentes, onde a gente introduz o fio dental na hora da higienização, ela não é demasiada. Então, essa ausência de edema, a ausência de áreas avermelhadas, significa que esse sorriso está em condições normais. Mas a principal característica de sorriso normal, de saúde gengival normal, é a ausência de sangramento na sondagem, né? No exame de sondagem. A gente também tem um nível gengival adequado, essa gengiva cobrindo a coroa do dente de forma adequada. E os aspectos microbiológicos normais, a gente vai ter cocos grãos positivos facultativos. E quando a gente passa para uma condição patológica, a gente passa a ter micro-organismos mais anaeróbios. Deu para entender, gente? Essa parte de condições normais? Sim ou não? Falem no chat. Sim ou não? Repito. Em condições normais, a gente tem um sorriso onde a gente tem esse aspecto de casca de laranja. Isso aqui é um sorriso normal, tá, gente? Não tem gengivite, não tem periodontite. Isso aqui é um sorriso normal. Então, a gente vai ter um sorriso, uma gengiva, onde a gente vai ter uma coloração rósea. Esse aspecto de casca de laranja, que é esses furinhos aqui, ó. Tá vendo, ó? Esses furinhos na gengiva. A gente vai ter presença de papilas interdentais, que é isso aqui, gente, ó. Isso aqui, ó, papila interdental. Essas papilas interdentais normais, sem estarem inchadas, que é edema, sem estarem avermelhadas, significa aspecto de normalidade. A gente também vai ter a ausência de sangramento de sondagem. Como assim? Quando vocês entrarem na pré-clínica, vocês vão fazer exames periodontais, né? Vocês vão introduzir uma sonda, que é o material periodontal aqui, e caso sangre, pode ser indicativo de gengivite, certo? Quando a gente tem a ausência desse sangramento nesse exame, a gente tem um aspecto de normalidade, certo? Deu para entender? Eu não tinha entendido aquela última parte que tu tinha falado, que quanto mais patológico vai ficando, mais preocupante, né? Uhum. Vai ter maior presença de anaeróbios. Pronto, porque na doença periodontal eu tenho bastante micro-organismos anaeróbios. Eu vou tentar explicar quando a gente for falar sobre teoria da placa ecológica específica, certo? Você percebe que os níveis de oxigênio da minha gengiva, do meu suco gengival, vai diminuir. Então, se o meu oxigênio diminui, gente, vai ter mais busca de micro-organismos anaeróbios, certo? Deu para entender? Posso passar, né?
Já em condições patológicas, eu vou ter essa minha gengiva aqui é demasiada, ó, você vê que tem partes com edemas, olha aqui. Isso aqui tá muito... Vocês estão conseguindo ver o mouse? Ó, essa região aqui, ó, tem muito edema e muito vermelhidão, eritema, né? São áreas eritematosas. Vocês acham, gente, que se eu introduzir uma sonda aqui, vai sangrar? Sim ou não? Sim. Possivelmente sim. Então, o principal indicativo que o meu sorriso está ficando doente, que a minha gengiva está ficando em condições patológicas, é justamente ter esse sangramento à sondagem, certo? E agora, eu vou tentar explicar, vocês anotem aí no caderno, sobre a teoria da placa ecológica, gente, que é muito importante e vai estar na prova, certo? Vou começar a falar. A gente tem uma área aqui, ó, na nossa gengiva, que é chamada de suco gengival. Esse suco gengival, ele tem esse espaço aqui, ó, pequeno, pequeno. Na doença periodontal, o que é que vai acontecer, né? Eu vou ter o acúmulo de biofilme aqui, ó, debaixo da minha gengiva, nessa área de suco gengival. E aí, o meu fluido crevicular, que é um fluido que ele é responsável pela nossa proteção periodontal, vai aumentar. Mas por que, que ele vai aumentar? Por que, que esse fluido crevicular ele aumenta? Porque ele quer justamente remover esse acúmulo de biofilme. Só que, gente, essa tentativa desse fluido crevicular de remover esse biofilme é totalmente, como é que eu posso dizer? É anulada, não funciona. Esse fluido crevicular não consegue remover o biofilme de forma adequada. Então, eu vou ter fluido nesse suco gengival, eu vou ter biofilme nesse suco gengival, ou seja, o meu espaço vai se reduzir. Então, meu espaço reduzindo, gente, desse suco gengival, eu vou ter um aumento de oxigênio ou uma diminuição de oxigênio? Eu vou ter um aumento de oxigênio ou uma diminuição de oxigênio, gente? Respondam aí no chat. Diminuição. Exatamente. Então, quando eu tenho essa diminuição do oxigênio, tem um aparecimento de bactérias proteolíticas. E o que é que essas bactérias proteolíticas elas fazem, tá, gente? Essas bactérias proteolíticas, elas degradam proteínas, certo, gente? Então, de um lado, eu vou ter o aparecimento de bactérias proteolíticas que vão degradar a proteína do meu periodonto e também eu vou ter um aumento de pH, tá, gente? Então, nas condições patológicas de doença periodontal, eu tenho a presença de bactérias proteolíticas que vão agir em pH básico, certo? Diferentemente da cárie, que age em pH ácido, tá? Deu para entender, gente? Sim ou não, para eu dar continuidade. Pronto. Espera aí, eu vou abrir aqui o meu slide de doença periodontal. Só um minuto, tá, gente? E Anne, quando a professora me falou sobre o que os assuntos que vão cair na prova, né? Ela não me disse nada sobre bactéria, né? Mas assim, se vocês quiserem estudar, ela só me disse mesmo que iria cair parte de coloração, mas na prova prática. Pois é, porque isso era do NP, cai no NP3. Aí, Mas eu acho que só na prova prática mesmo, viu? isso que eu estava explicando era justamente a teoria da placa, da hipótese da placa ecológica, tá? O que é essa hipótese da placa ecológica, gente? Eu vou ter um acúmulo, eu vou ter um aumento do meu fluido crevicular. Por quê? Porque ele vai querer remover o biofilme. Só que, gente, o biofilme, ele é solúvel ou insolúvel a líquido? Ele é solúvel ou insolúvel?
insolúvel. Então, o meu fluido crevicular não vai conseguir remover. Gente, eu tô muito rouco, tá? Vou tentar falar um pouco mais devagar. Então, ele não conseguindo remover o biofilme de forma eficiente, eu vou começar a ter o aumento de proteínas e o aumento de glicoproteínas no meu suco gengival. Aumentando as minhas proteínas, o que é que vai acontecer? Eu vou ter o aparecimento de bactérias que vão degradar proteínas, que são bactérias proteolíticas. Essas bactérias proteolíticas aparecendo lá no local, eu vou ter um aumento de pH. Por isso que na doença periodontal, eu vou ter um pH mais básico, diferentemente da cárie, onde eu vou ter um pH mais ácido, por justamente eu ter presença de bactérias proteolíticas que trabalham melhor em pH básico. Deu para entender até agora? Pronto. Então, eu vou ter a diminuição de oxigênio, porque o espaço do suco gengival ele vai reduzir. Eu vou ter uma hipóxia, que é a diminuição do meu oxigênio, e eu começo a ter o aparecimento de bactérias anaeróbias, justamente pela diminuição do oxigênio. Deu para entender, gente, a hipótese da placa ecológica? Aí, quais são os sintomas da doença periodontal, né? Eu vou ter uma gengiva edemaciada, eu vou ter tártaro, eu vou ter mau hálito, eu vou ter retração gengival, que é a recessão, mesma coisa. Eu vou ter mobilidade dentária em casos mais graves e eu vou ter também sangramento, principalmente na gengivite. Aí, já temos essas bactérias proteolíticas e elas aumentam quando reduz o oxigênio. Pronto. Essas bactérias proteolíticas, elas já podem estar na nossa boca, sim, porém elas aumentam quando existe esse espaço reduzido no suco gengival e eu vou ter uma redução do oxigênio, certo? Mas como a nossa boca, ela é tipo diversos micro-organismos, a gente vai ver lá na doença pulpar, que a gente tem mais de 200 micro-organismos influenciando na doença pulpar. Mas, gente, esses micro-organismos podem ir embora. Mas eles têm um sucesso dependendo do que acontece na nossa boca. A gente viu isso em microflora oral. A gente tem fatores que podem influenciar determinados micro-organismos a degradarem nossos componentes orais. Deu para entender? Pronto. Isso aqui são sintomas de que alguma coisa não está bem no nosso periodonto, tá? E aí, qual é o tratamento para a doença periodontal, né? Raspagem supra e subgengival. Próximo semestre, vocês vão fazer raspagem supra, tá? Vocês vão aprender de raspar supragengival. Sub a gente não aprende no terceiro semestre, só supra. Instrução de higiene oral. Em algumas condições também a clorexidina, tá, gente? Que lá na cárie podia ser usada também. Outra coisa importante, deixa eu ver se tá aqui. Não tá. Outra coisa importante que eu tenho que mostrar para vocês é esse quadro aqui de micro-organismos. A gente tem todos esses micro-organismos trabalhando no meu biofilme subgengival, que é ali do meu periodonto. Porém, esse vermelho aqui, ó, Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, eles são os mais graves, tá, gente? São as bactérias mais perigosas em quesito de doença periodontal. Mas todas essas aqui, ó, gente, ó, elas trabalham na doença periodontal, certo? A gente também tem a Eubacterium, que trabalha na doença periodontal. Eu tenho a Fusobacterium, eu tenho a Prevotella intermédia, que também trabalha na doença periodontal. Então, memorizem esses nomes, porque pode estar em alguma questão de doença periodontal. Deixa eu ver aqui outra coisa que pode cair. É importante vocês estudarem, gente, também. Não tem como a gente falar agora, senão vai demorar muito. Sobre essas diferenças de periodontite, tá? Porque tem a minha aula gravada no YouTube, tá? Bem direitinho, eu falando bem direitinho. Então, assistam essa parte, deem uma olhada na questão de composição de micro-organismos, certo? A gente não tem como falar agora, mas a aula está gravada. Vocês podem assistir, pausar, voltar, quantas vezes quiserem, certo?
Bloqueio, gente, na questão de doença periodontal. Posso continuar? Agora, gente, sobre a microbiota endodôntica. Alguém poderia me dizer 3 tipos de infecções que a gente tem na polpa? Quais são os 3 tipos? Alguém sabe me dizer? A gente tem infecções primárias dos canais radiculares, a gente tem infecções secundárias dos canais radiculares e a gente tem infecções persistentes. Alguém poderia me dizer um fator, e é um dos principais fatores, para causar infecção pulpar? Vocês estão vendo na NP3 também. O que é que pode vir a causar um problema pulpar, gente? O principal, cárie. Exatamente. A cárie, ela é o principal fator para problemas endodônticos. Porém, existem outros inúmeros fatores. Alguém poderia me dizer? Uma queda, gente, tacar o dente assim com tudo, vocês acham que pode causar um trauma dentário? Sim. O tratamento ortodôntico, vocês acham que pode causar problemas pulpares? Exatamente. Vocês vão ver também, lá no terceiro semestre, próximo, se Deus quiser, vocês vão ver na pré-clínica, que o calor gerado lá na caneta, que vocês vão usar, pode gerar danos pulpares. Certo, gente? Então, a polpa, ela pode ser danificada de diversas maneiras, mas principalmente pelo fator biológico, que é a cárie. Certo? E aí, gente, nas infecções primárias dos canais radiculares, anotem isso. Eu vou dividir em tópicos. Primeiro eu vou falar de infecções primárias, depois de infecções secundárias e de infecções persistentes. Agora eu vou iniciar falando de infecções primárias da polpa, certo? Nas infecções primárias, o que é que causa essa infecção primária endodôntica? Qualquer micro-organismo da boca pode causar infecção primária, certo, gente? Então, qualquer integrante da minha microbiota indígena, que é a minha microbiota fixa da boca, ou transitória, podem colonizar e invadir a minha polpa e causar algum tipo de infecção. E agora a parte que importa, né? Quais são os micro-organismos predominantes na infecção primária, né? A gente vai ter, gente, principalmente no estágio inicial da doença, bactérias facultativas, certo? Então aqui, ó, vocês conseguem ver, eu vou ter inicialmente bactérias facultativas nessas infecções primárias, e aí, ao passar de 7 dias, eu já começo a ter um aumento de bactérias anaeróbias. E depois, gente, de 3 meses da infecção pulpar, eu tenho quase 85% de bactérias anaeróbias. Então, eu vou repetir. Então, inicialmente, eu vou ter a presença de bactérias facultativas que vão evoluir até chegar em um predomínio de bactérias anaeróbias, certo? Voltar ao quê? Para eu repetir tudo? Era pra tu repetir. Pronto. É que não perdido. Tá certo. Então, na microbiota endodôntica, né? A nossa polpa, ela é a parte vital do nosso dente, certo? As pessoas falam que é o coração do nosso dente, né? A parte que sente dor, certo? Então, a gente tem 3 tipos de infecções, que são as infecções que vão cair na prova, que são as infecções primárias, infecções secundárias e infecções persistentes. Nas infecções primárias, eu tenho qualquer micro-organismo podendo causar a minha doença. Tanto a microbiota residente, que é a indígena, que é aquela que é fixa na nossa boca, ou a microbiota transitória, como o nome já fala. Fica ali na minha boca por um período de tempo e depois some,
certo? Então, na minha infecção primária, qualquer micro-organismo da minha microbiota oral pode invadir a polpa e causar infecção. Até agora, gente, tudo bem nessa classificação de infecção primária? E aí, gente, qual é o aspecto microbiológico da infecção primária? Inicialmente, eu vou ter bactérias facultativas, como, por exemplo, a Streptococcus, certo? E aí, gente, ao decorrer do tempo da evolução dessa infecção primária, eu vou ter um aumento de bactérias anaeróbias, tá? Para vocês terem ideia, dentro de 6 meses dessa infecção primária, eu vou ter 90% de bactérias anaeróbias. Então, inicialmente, eu vou ter bactérias facultativas, que vai evoluir ao decorrer do tempo, chegando ao aumento de bactérias anaeróbias. Deu para entender, gente? E aí, gente, quais são os micro-organismos que vocês têm que ter em mente, né? Eu vou ter Porphyromonas gingivales, eu vou ter Prevotella denticola, tá aqui, gente, os nomes, ó. Eu vou ter o Fusobacterium, a Treponema, Actinomyces, Eubacterium, Streptococcus, tá, gente? Então, todos esses micro-organismos aqui, ó, eles vão estar na minha infecção primária, certo? E aí, gente, é a doença endodôntica, né? A infecção endodôntica. Ela é uma doença causada por um tipo só de micro-organismo ou é por vários micro-organismos? Ela é polimicrobiana, verdadeiro ou falso? Essa doença pulpar, ela é gerada por vários micro-organismos, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? A gente pode vir uma questão de VOF falando sobre isso. Agora eu vou passar para a infecção secundária. João Vitor, qual a diferença principal da infecção primária e da infecção secundária? Gente, a infecção primária, como eu já falei, é qualquer micro-organismo da minha boca vai causar ali a invasão da minha polpa, colonização e a infecção. Já na minha infecção secundária, são micro-organismos que penetram o sistema de canais radiculares durante o tratamento endodôntico, perdão. Durante o dentista está lá fazendo o canal, os micro-organismos vão adentrar na polpa ou após o tratamento endodôntico, certo? E a minha infecção pulpar persistente, que certeza vai cair na prova, é quando, gente, existe a resistência do micro-organismo a fatores antimicrobianos. Alguém já fez canal aqui no dente? Vou repetir. Alguém fez canal já no dente? Pronto. Quando a gente faz canal, quando o dentista ele faz o canal, ele coloca materiais que vão limpar ali os canais radiculares, como, por exemplo, o hipoclorito de sódio. Esse hipoclorito de sódio, ele é capaz de matar as bactérias. Porém, existem bactérias que resistem a esse tratamento endodôntico e ficam causando infecção, e é chamada de infecção persistente. Na minha infecção secundária, Felipe, eu vou ter a infecção na hora do tratamento endodôntico ou após. Durante lá o tratamento endodôntico, o cirurgião dentista está fazendo o canal, bactérias vão lá, invadem, colonizam e infectam, entendeu? Então, a minha infecção secundária acontece quando está ocorrendo o meu tratamento endodôntico ou após. E a minha infecção persistente, repetindo, é quando existe a resistência de determinadas bactérias, certo? Deu para entender a diferença das três? Sim ou não? Pronto. E aí, gente, eu quero que vocês anotem o nome de um micro-organismo que é importante vocês entenderem, tá? Eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês Enterococcus faecalis. Esse micro-organismo, gente, ele é importante porque ele é o principal na minha infecção pulpar persistente, tá? Em 90% dos casos,
ele vai se encontrar. Gente, esse micro-organismo ele é tão poderoso que ele consegue sobreviver ao meu tratamento endodôntico, certo? Então, quando a gente tem um insucesso do tratamento endodôntico, a gente vai ter a minha infecção pulpar persistente. E agora, sobre o quadro microbiológico da infecção secundária e persistente. Vocês acham que é mais gram-positiva ou gram-negativa? Eu vou ter um quadro maior de gram-positiva ou gram-negativo? Gente, pode errar. Só chutem. Eu vou ter um quadro maior de gram-positivo, tá, gente? Eu vou ter enterococcus, actinomyces, streptococcus, lactobacillus. Mas, outra pergunta que eu tenho que perguntar aqui para vocês. Tem cândida em infecção pulpar? Sim ou não? Vocês acham que tem cândida? Cândida albicans, o fungo, que a gente estudou lá na NP2. Porque pode vir no item dizendo que tem e vocês confundirem. Gente, pode vir a ter a presença de cândida. Então, se vocês virem o item, eu acho que não, como é que fungo vai estar nisso? Só para vocês não confundirem, tá? Eu tenho a presença de cândida nas minhas infecções secundárias, mas em pouca quantidade, certo? Eu vou ter uma maior prevalência de bactérias gram-positivas anaeróbias. Certo, gente? Deu para entender microbiota endodôntica? Pera, João Vitor, a gram-positiva, ela é só na secundária ou ela também vai ser maior predominância na primária? Pode estar na primária e pode estar na secundária. Porém, na primária, eu vou ter mais grãs negativas. Certo? E nas minhas infecções secundárias, eu vou ter maior presença de gram positivo, como tem aqui, ó. Bactérias grãs positivas. Certo, gente? Certo, obrigada. Mas vocês têm que ter a mente assim, ó. A diferença. Infecção primária tem a ver com a minha microbiota lá, oral, que invadiu e colonizou. Certo? Já a minha infecção secundária e persistente, ela está envolvida no tratamento endodôntico. Um tratamento que não deu certo, ou um descuido do cirurgião dentista, certo? Vocês já ouviram falar de isolamento absoluto, né, gente? Aquela coisa azul que coloca na restauração, né? Vocês já ouviram falar? Já, né? No meu tratamento endodôntico, eu vou ter que usar, entendeu? Para evitar justamente essa entrada de micro-organismos na hora que eu estou fazendo o tratamento endodôntico. Certo, gente? Deu para entender? Microbiota endodôntica. Pronto, né? Pronto, gente. Agora eu vou continuar com essas perguntinhas que é certeza cair na prova perguntando sobre as diferenças delas duas, tá? Sobre pulpite reversiva e pulpite irreversível. Alguém pode me explicar o que seria a pulpite reversível? Ninguém. Exatamente. Quando a gente ainda pode reverter o quadro de inflamação da polpa. Exatamente. O nome de estudo, né, gente? Reversível. Ou seja, a gente vai ter uma inflamação no tecido pulpar, certo? Mas esse quadro, ele pode ser revertido se a gente tiver a remoção da causa daquele fator que está fazendo com que a minha polpa fique inflamada. Certo? Então, vai ter N fatores que podem deixar a minha polpa inflamada. E se a gente remover aquele fator, a gente vai conseguir reverter esse quadro de inflamação. Por isso que se chama pulpite reversível. É muito simples a definição de pulpite reversível, tá bom? Amigo, passa. Pronto, tá aqui. Eu coloquei uma definição bem direitinha para vocês só mesmo se basearem nela. É uma condição patológica inflamatória do tecido pulpar,
no qual o quadro mórbido pode ser revertido para o estado fisiológico ou de saúde da polpa por meio da remoção da causa, do fator etiológico ou do fator injuriante, quando da intervenção do cirurgião dentista habilitado, certo? Então, é uma condição que a polpa vai estar inflamada, o tecido pulpar vai estar inflamado, mas ele vai poder ser reversível, certo? Então, a pulpite reversível é apenas isso. Pode passar, amigo. Já a pulpite irreversível, volta aí, amigo, na verdade, volta. Agora eu queria que vocês me dissessem o que é a pulpite irreversível, explicando um pouquinho melhor. Alguém poderia... Bora, gente. Como é que eu poderia caracterizar a pulpite irreversível? Mas eu não quero que vocês digam que não dá mais para salvar a polpa, eu quero que vocês me expliquem um pouquinho melhor. Pronto, o Sérgio, ele explicou de uma forma geral, quando o quadro de infecção está em um grau muito grande, exatamente. O que é que vai acontecer? A gente teve a invasão daquela polpa por micro-organismos. Esses micro-organismos, e junto com toxinas, eles vão ampliar a inflamação daquela polpa, que vão resultar numa inflamação maior. Não é esse Felipe, esse Sérgio. Eles vão ampliar aquela inflamação, vai ter um aumento da pressão interna lá da nossa polpa, do nosso compartimento pulpar. Isso vai dificultar o nutriente que aquela polpa precisa para ela ficar saudável. Vai fazer com que tenha um estado de, como é que eu posso dizer, de congestão. Vai ficar congestionada aquela polpa porque não vai conseguir receber nutrientes, vai estar cheio de micro-organismos ali, vai estar uma inflamação extremamente ampliada, e aí o tecido pulpar, ele vai ficar com uma inflamação irreversível, que como acho que foi alguém aqui falou aqui, que o único tratamento possível vai ser justamente a endodontia, o tratamento endodôntico, certo? Então, a pulpite irreversível, tá? Pode passar, amigo. Pronto, gente, está aqui de uma forma mais explicada também. A mesma coisa que eu falei para vocês, só que mais detalhado, vai ter a invasão da polpa por meio desses micro-organismos, eles vão ampliar a inflamação, certo? Isso eles vão tentar fazer com o intuito de tentar eliminar aquele agente agressor. Não vai conseguir, ou seja, já passou da pulpite reversível, agora vai para a pulpite irreversível. Por quê? Porque vai ter agora o aumento da pressão interna, que vai dificultar o aporte dos nutrientes por meio da corrente sanguínea, remoção de excretas, caracterizando o estado de congestão pulpar, e o tecido pulpar vai se tornar acometido por um processo inflamatório e irreversível.
Gente, tá dando para ouvir agora? Assim. Pronto. Desculpa, porque tinha caído aqui. Mas, enfim, continuando. Alguém tinha feito alguma pergunta? Quem foi? Porque sumiu todo o chat aqui. Alguém tinha feito alguma pergunta, gente? Quem foi? Foi a Clara perguntando qual o tratamento da pulpite reversível. Pronto, da pulpite reversível pode ser antibiótico, amoxicilina. Vocês vão ver bastante isso no próximo semestre de vocês de farmacologia. Já da infecção endodôntica irreversível vai ser só mesmo com tratamento endodôntico. Mas a reversível a gente ainda pode passar alguns antibióticos que a opção de melhor escolha vocês vão ver depois, que é a amoxicilina. E em alguns casos resistentes a gente vai ter outros tipos de antibiótico, mas eu acho que não precisa adentrar muito nisso, porque vocês vão ver melhor o próximo semestre. Certo? Certo, Clara? Travou, gente. Pronto. Pronto, Felipe. Quem foi que disse? Pronto, Felipe. A pulpite reversível a gente pode tratar com antibiótico, certo? Um exemplo é a amoxicilina. Já a pulpite irreversível, o único meio de tratar vai ser já com o tratamento endodôntico, certo? Fazendo o canal. Deu certo agora? Pronto, então, pulpite reversível, tratamento com medicamentos, um exemplo é um antibiótico, e pulpite irreversível, tratamento endodôntico. Pode passar, amigo, para a próxima pergunta. Pronto, gente, agora eu quero que vocês definam necrose pulpar. Quando é que vai acontecer necrose pulpar? Isso, a gente vai ter a morte da polpa, a gente vai ter a necrose da polpa. Exatamente, quando a polpa não tem mais sua capacidade vital. O Felipe falou tudo, viu? Agora falou lindíssimo. É isso mesmo, gente. O que é que vai acontecer? Quando a pulpite irreversível não é tratada, ou seja, quando a pessoa não faz lá o tratamento endodôntico, vai ter a evolução dessa pulpite irreversível para necrose. Como o Felipe falou, a polpa ela não vai ter mais a capacidade vital dela, certo? As bactérias já vão ter chegado lá na polpa, vão ter adentrado totalmente essa polpa e vão causar morte e necrose pulpar. Com isso, a pessoa não vai mais sentir dor. A dor que aquela pessoa estava sentindo antes, quando ela tinha aquela pulpite, que ainda era reversível, certo? Ela não vai estar sentindo mais, porque agora a polpa morreu, certo? Então, ela não sente mais dor. Só que ela não sabe que aquela polpa ali está necrosada, né? Então, assim, gente, de um modo mais detalhado, o que é que vai acontecer? Aquela polpa não vai ser tratada, aquela região vai começar a ficar com pus, vai começar a secretar pus, vai migrar esse pus lá para a região apical do nosso dente, certo? Lá não vai ter para onde ser tratado, lá não vai ter para onde ser drenado aquele pus, e aí a gente sabe que se vai ter um acúmulo de pus ali, aquele pus ele vai comprimir os nervos, certo? E aí vai ser meio que, como é que eu posso dizer? Vai parar, né? Vai chegar até lá nossos espaços faciais, vai ficar um edema ali. É isso que vai acontecer. E aí já vai para outro quadro, que é aquele quadro de abscesso periapical, que vocês também viram, não foi nos trabalhos. E isso tudo vai acontecer justamente porque não foi tratado naquela pulpite irreversível, que quando ainda podia ser feito o tratamento endodôntico. Então, eu coloquei aqui mais uma vez a definição para vocês, né, de uma forma mais detalhada. Mas eu já falei aqui para vocês como é que acontece, mas só resumindo novamente, vai ser quando a pulpite irreversível não é tratada. E aí vai começar a secretar pus naquela região, aquele pus ele vai migrar lá para a nossa região apical do dente, não vai conseguir ser drenado, vai começar a comprimir os nervos que estão ali, e aí depois vai parar lá nos espaços faciais, né, e vai causar edemas, e aí vai progredir já para outro tipo de acometimento, como o abscesso periapical. Tá bom, gente? Deu para entender?
Pronto. E agora, gente, é só mesmo para vocês diferenciarem a imunidade inata da imunidade adquirida. Alguém poderia me dizer o que é a imunidade inata e o que é a imunidade adquirida? Essa é outra pergunta que certeza vai cair na prova de vocês. Vocês são craques nisso. Bora, gente, essa aqui tá super fácil. Cadê vocês? Isso mesmo, gente. A imunidade inata é a nossa primeira linha de defesa. É aquela que a gente já nasce com ela. É uma resposta rápida, não específica. E ela é limitada aos estímulos estranhos do nosso corpo. Ela vai ser representada por barreiras físicas, químicas e biológicas, certo? Células e moléculas que vão estar presentes em todos nós, tipo a nossa lágrima, certo? Mas o que? Nossa saliva, tudo isso vão ser barreiras. Então, como vocês mesmos falaram, é aquela que a gente já nasce com ela. Já adquirida, a gente passa até ela, como o Felipe está dizendo, que a gente passa até ela através das vacinas, dos soros, quando a gente entra em contato com algum agente antigênico, certo? A adquirida, ela possui memória, ela usa componentes celulares e humorais, tá bom? Ela, deixa eu ver mais o que. Ela se desenvolve durante a nossa vida, como já disseram aqui. E é isso, gente. As diferenças são essas, que já são para vocês saberem. E esse aqui é um passo mais fácil que tem. Acho que é a pergunta mais fácil que tem. É só mesmo para a gente relembrar, mas isso aqui já é para vocês saberem. Tá bom? Então, aqui foi rapidinho mesmo, porque foi só mesmo para falar o que é cada uma. Gente, é muito fácil. Agora é com o meu amigo João Vitor. Voltei, gente. Vocês estão me escutando bem? Eu tenho medo de estar travando. Sim. Gente, eu vou resgatar esses termos quando a gente estava falando lá de microbiota endodôntica, certo? Essa diferença de microbiota residente, indígena. Mas antes eu quero perguntar uma coisa para vocês. Gente, o bebê, o feto, a boca dele, né? Tem micro-organismo quando ele está no útero da mãe? Não. Asséptio, né? Quando ele passa pela cavidade vaginal ou na cesárea, ele adquire micro-organismos, né? Mas esses micro-organismos, eles podem sumir, né? Ou eles podem ficar. Verdade ou falso? Quando existe o parto, esse bebê adquire uns micro-organismos, mas esses micro-organismos eles podem sumir com o tempo. Mas alguém poderia me dizer onde é que o bebê ele adquire realmente a microbiota oral? Não, não é a via do parto. Também, o leite também, mas tem outra coisa que é mais importante. Com a própria mãe, gente, o pai, com a pessoa que cuida do BBB, olha, gente, do bebê. Aí, na hora de cuidar, acaba caindo saliva, então o bebê adquire a microbiota oral na hora do cuidado, né, com o babá, com o pai ou com a mãe, certo? Agora vamos voltar para o tipo de microbiota. Eu vou ter a minha microbiota fixa, que é a minha microbiota residente ou indígena. Esse termo indígena, ele é muito ultrapassado, tá, gente? Hoje em dia, é mais microbiota residente. Já a minha microbiota transitória, eu vou ter micro-organismos que podem ser
muito patogênicos ou micro-organismos que não são patogênicos, que eles habitam lá a minha mucosa por horas, dias ou semanas e depois somem. Mas eles podem sim causar doença ou não, certo? Esse é a pergunta. Esse aqui? Pronto. Posso passar? Então, gente, a diferença principal é que a minha microbiota residente, eu vou ter micro-organismos que são normais a serem encontrados na minha cavidade oral, são micro-organismos fixos. Já minha microbiota transitória são micro-organismos que podem sim causar doença, ou micro-organismos que não podem causar doença, que eles vão para a minha pele ou mucosa oral, como por exemplo, e causam doença ou não, e são originários do meio ambiente. Certo, gente? Deu para entender a diferença? É bem simples essa diferença. Mas se alguém tiver em dúvida, eu repito de novo. Vou continuar. Ninguém falou? Já a minha microbiota suplementar são espécies bacterianas que elas já estão lá na minha boca, elas estão sempre na minha boca, porém em baixo número. Só que aí pode acontecer alguma alteração do meio ambiente e ela aumente. Exemplo, a Streptococcus mutans. Por exemplo, quando eu tenho uma diminuição do pH, vocês acham que essa bactéria aqui aumenta ou diminui? Quando eu estou em pH ácido, ela aumenta. Ou seja, ela sempre está na minha boca em condições normais, porém, quando eu tenho alterações no meu meio ambiente, como por exemplo o pH, ela aumenta. Então, isso é a minha microbiota suplementar. Deu para entender, gente? Posso continuar? Isso aqui cai em prova, tá, gente? Certeza. Na nossa caiu, não foi, Brena? Eu acho que caiu. Sucessão autogênica e sucessão halogênica. Caiu. A sucessão autogênica, o que é isso? É a comunidade, a própria comunidade oral, altera o meio de tal forma que é substituída por outras espécies mais adaptadas. Eu vou dar um exemplo melhor. No meu processo carioso, vocês acham que os micro-organismos iniciais são os mesmos da cárie avançada? São os mesmos? Não, porque os próprios micro-organismos vão alterar ali o ambiente bucal para outros micro-organismos, que são micro-organismos secundários, se instalarem. Então, os meus micro-organismos pioneiros, eles vão alterar o metabolismo, vão remover nutrientes, vão adicionar nutrientes, vão produzir ácidos, até que sejam substituídos por outra comunidade, certo? Isso é a sucessão autogênica. É só a gente na ideia que de auto, meu próprio micro-organismo, os meus próprios micro-organismos mudam o ambiente bucal para outros micro-organismos se adaptarem. Deu para entender? Vou considerar como sim. Já a minha sucessão halogênica, eu vou ter alterações no habitat, mas nada envolvendo o micro-organismo. Então, aqui na minha sucessão autogênica, eu tenho a participação de micro-organismos. Já na halogênica, eu não tenho nenhuma participação de fatores microbianos. Então, eu vou ter o nascimento, erupção e perda de dentes, restaurações, hábitos alimentares, higiene bucal, doenças orais e sistêmicas e fármacos. Isso vocês já viram, tá, gente? Isso aqui é bem fácil de vocês entenderem. Na sucessão autogênica, eu vou ter a participação dos meus próprios micro-organismos e na sucessão halogênica, eu não tenho participação microbiana. Deu para entender, gente? Posso continuar?
Pode. Quero saber 3 bactérias pioneiras na minha cavidade oral. Isso cai, gente, também. E aí, gente, alguém tem ideia? Pelo menos de uma. S. mitis, S. sanguis e S. oralis. Exatamente. Eu vou ter a minha S. salivarius, eu vou ter S. oralis, S. mitis, eu posso ter a S. sanguis, mas são esses 3 principais aqui, ó. São micro-organismos pioneiros. Eles vão encontrar resistência do hospedeiro, porém, eles têm uma coisinha chamada de IgA protease. O que é que essa IgA protease vai fazer? Ela vai quebrar o meu IgA. O que é o IgA, gente? Alguém sabe o que é esse IgA? Serve como proteção da minha cavidade oral. É uma imunoglobulina, é um anticorpo muito presente na boca. Então, esses micro-organismos eles vão conseguir quebrar o IgA e inibir que esse IgA mate essas bactérias. Certo? Deu para entender esses micro-organismos pioneiros? Vou continuar. Pronto, gente. Agora a gente vai começar a falar sobre os assuntos que vocês apresentaram no trabalho, né? Eu imagino que esse assunto seja muito difícil para todos vocês, porque como foi cada grupo apresentando, né? Fica realmente, assim, um pouco difícil de estudar. Vocês estudam mais pelos slides uns dos outros. E também foi dessa mesma forma para a gente, por isso que é um assunto que todos nós, incluindo a gente, também tem um pouco de dificuldade nele, porque é um assunto que foram sendo trabalhos apresentados, mas a gente conseguiu colocar aqui as informações mais importantes e o que provavelmente a professora poderia cobrar para vocês, tá bom? Então, eu vou começar fazendo essa perguntinha, mas logo em seguida eu já vou passar, porque eu sei que deve ser um pouco mais difícil para eu poder responder ela, porque é muito assim, como é que eu posso dizer? É muito específica. Então, começando a pergunta. A sinusite maxilar é uma doença caracterizada pela inflamação e ou infecção da mucosa do seu maxilar. Segundo a literatura, a sinusite maxilar de origem odontogênica representa 10 a 12% dos casos de sinusite maxilar. Então, respondendo à pergunta, qual a microbiota e quais possíveis complicações? E o tratamento? Alguém sabe dizer, antes de eu passar, qual a microbiota, alguém que foi desse grupo, né? Quais possíveis complicações, alguma forma de tratamento? Alguém sabe dizer alguma coisa? Ou realmente nesse assunto aqui, desses trabalhos, vocês têm mais dificuldade? E aí, gente, alguém poderia falar alguma coisa? Também, Felipe, pode ser considerado assim, mas a gente vamos ter outras, entendeu? Então, pronto. Gente, pode passar então, amigo. Vamos lá. Os micro-organismos, a gente vai ter uma alta taxa de micro-organismos anaeróbios, que são aqueles micro-organismos que não precisam sobreviver na presença de oxigênio. A gente vai ter um aumento da pressão intranasal e justamente uma diminuição da concentração de O2. Então, o que o Felipe tinha falado, que pode acontecer uma dificuldade na respiração, pode acontecer, mas vai ser nesse sentido mais de um sintoma e não de uma complicação, entendeu? Então, a pessoa pode sim vir a ter essa dificuldade na respiração, mas as possíveis complicações mesmo vão ser osteomielite, que inclusive acho que foi um tema de um trabalho de vocês também, meningite, otite, celulite infraorbitária e trombose do seio cavernoso. Essas são as possíveis complicações. E o tratamento para esse tipo de sinusite
vai ser o tratamento multidisciplinar, ou seja, vai exigir vários, como é que eu posso dizer? Profissionais de várias áreas, certo? E o objetivo do tratamento vai ser eliminar o fator causal, que vai ser justamente de origem dentária, porque a gente está falando aqui da sinusite de origem odontogenética, tá, gente? E a gente vai fazer o outro tipo de tratamento, é a realização de exodontia, tratamento ortodôntico periodontal, remoção dos corpos estranhos do seu maxilar, manejo de infecção por meio de antibiótico terapia e dos descongestionantes nasais. Então, assim, a gente vai ter inúmeros tipos de tratamento, porque a sinusite ela pode ser causada por inúmeros fatores, tá? Gente, no mais, sobre sinusite, o que vocês precisam saber de importante sobre a sinusite, que eu resumi assim, total em um slide, é isso daqui, tá? Que é o que a professora falou, que poderia cobrar mais. Essa parte assim, de microbiota, claro, as complicações e o tratamento. Deu para entender tudo aqui direitinho? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Eu não quis aprofundar muito, porque com certeza não vai ter tempo para ela aprofundar muito isso. Então, o que provavelmente vai cair é isso daqui. Pode passar, amigo. É tu, né, não? O que é que eu faço? Não, mulher, porque tu falou assim, passa, mas eu falo. Vai. Gente, voltei novamente. Sobre a angina de Ludwig, né? Ludwig, sei lá como é que fala. O que é, qual a sua causa e seus principais micro-organismos, né? Vocês chegaram a ver isso em anatomia de cabeça e pescoço, porque na minha época eu vi sobre essa lesão, né? Esse problema, porque é muito grave, né? Gente, sobre a angina, né? O tratamento, ele tem que ser de urgência ou é um tratamento que pode ser esperado? Assim, aplica um remédio, espera um tempo, ou é de urgência? Tem que ir ao hospital? É de urgência. Exatamente, de urgência. É algo que pode levar à morte, né? E aí, qual é a causa, né? A angina, gente, ela é uma celulite que vai envolver espaços anatômicos faciais. Quais são esses espaços anatômicos faciais, né? São espaços submentonianos, sublingual e submandibular. Tá, gente? Já anota aí, porque já ajuda na prova de anatomia, porque essa questão cai na prova de anatomia cabeça e pescoço também. A principal causa, ela está relacionada à origem dental, tá? 70% a 90% dos casos de angina tem origem dental, tá? E envolve principalmente os molares inferiores. Eu posso ter a angina vindo de um abscesso, por exemplo, ou de um trauma oral. Mas qual é o grande problema da angina, né? Gente, é porque a angina ela cresce tanto de um jeito assim absurdo que ela fecha as minhas vias respiratórias. As minhas não, tá amarrado? Fecha as vias respiratórias, impedindo que o paciente respire e pode vir a óbito. Certo? Deu para entender esse conceito de angina? Então, é uma celulite que tem origem principalmente dental, envolve principalmente áreas de molares inferiores, e aí ela vai atingir espaços anatômicos faciais. Vocês viram isso em anatomia, eu não tenho como explicar isso direito, porque a gata odeia anatomia, mas invade espaço submeteniano, sublingual e submandibular. E aí, esse problema, ele decorre de problemas dentais, né, principalmente, e vem de infecções, como, por exemplo, os abscessos, ou de algum trauma oral. Deu para entender? As pessoas que pediram para repetir. Vou continuar, porque não... Sim, né? E aí, novamente falando, né? A causa, ela vem de 70 a 90% de uma origem dental, principalmente envolvendo molares inferiores e vindo de alguma infecção, né, gente? Como, por exemplo, o abscesso ou trauma dental.
né? E, gente, a angina, ela não é tão comum assim, tá? A gente vem mais para pacientes que são imunocomprometidos sistêmicos, né? Como, por exemplo, pacientes com AIDS, com HIV, pacientes alcoólatras, pacientes com problemas nos rins, no fígado, pessoas que usam anti-inflamatórios em longo tempo, tá? Então, é mais comum em pessoas que têm o sistema imune comprometido, tá? Deu para entender essa parte? Deu, né? Vou continuar. E aí, gente, você encontra micro-organismos, esses aqui, principalmente, tá? Então, novamente falando, o grande problema da angina é que esse edema, essa inflamação nos tecidos, nos espaços anatômicos, podem fechar as vias respiratórias, levando ao óbito, levando o paciente ao óbito, certo? Essa questão do perigo, o motivo do perigo da angina, deu para entender? Da questão de fechar as vias respiratórias? Sim, né? E aí, gente, o quadro de micro-organismo é principalmente esse aqui, ó. Eu tenho Streptococcus viridans, eu tenho Staphylococcus aureus, eu tenho Staphylococcus epidermidis, eu tenho a Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium. Quase todas essas infecções, gente, tem o mesmo quadro, ó. Prevotella tá lá na minha doença periodontal, Porphyromonas tá lá na minha infecção endodôntica. Então, todas essas infecções que são perigosas, a maioria desses micro-organismos se encontram, tá? Deu para entender o quadro de micro-organismo? Posso continuar? Vou continuar. Essa é tu. Pronto, gente. Agora, a próxima questão, né? Descreva a etiopatogênese, os sintomas e a microbiota da pericoronarite. Primeiramente, o que é pericoronarite? Vale? Pericoronarite. Pronto. Gente, a pericoronarite é um processo inflamatório em um dente que vai estar parcialmente, não vai estar todo, vai estar parcialmente coberto pela gengiva. Pode passar, amigo. Então, novamente, a pericoronarite vai ser um processo inflamatório em um dente que vai estar parcialmente recoberto pela gengiva. E ele vai se manifestar principalmente na adolescência, justamente porque é quando vai estar surgindo os terceiros molares, e a gente sempre, quando está nascendo, né, gente, os terceiros molares, sempre fica um pouquinho ali daquela gengiva em cima, por isso que muita gente não consegue, tem que tirar os terceiros molares, porque aquela gengiva que está cobrindo aquele dente, que não foi parcialmente, que está parcialmente recoberto pela gengiva, fica fazendo um trauma com o dente de cima, e aí fica machucando a gengiva. E aí, machucando essa gengiva, vai acontecer que esse dente, ele vai ficar, essa gengiva, ela vai ficar com um processo inflamatório. E aí, depois que tem esse processo inflamatório, aí a pessoa pode sim tirar o terceiro molar, ou depois disso, se caso o processo inflamatório passar com algum tipo de antibiótico, aí você pode continuar, né, com o dente ali. Eu mesmo não tirei meus terceiros molares, mas conheço muita gente que tirou. Então, ele vai acometer mais os terceiros molares, vai ser a causa da pericoronarite, vai ser o trauma, e aí o dente vai estar com proximidade com o ramo ascendente da mandíbula, que é justamente onde tem os terceiros molares. Com isso, com esse trauma, já que está inflamada ali, aquela região do dente vai estar inflamada, a pessoa vai ter dificuldade de higiene local e, obviamente, por conta da dor que está sentindo, porque aquele dente está todo o tempo sendo traumatizado com o dente de cima, na verdade, a gengiva está sendo toda a vida traumatizado com o dente de cima, a pessoa vai ter um estresse físico e emocional. Certo, gente? Todo mundo entendeu? Pode repetir. Posso. De novo, o que é a pericoronarite? Ela vai ser uma inflamação em um dente que está parcialmente recoberto por gengiva. O que é que vai acontecer? Vai ter o dente de cima, né? Nosso terceiro molar de cima. E o nosso terceiro molar inferior.
E o que é que vai acontecer? Como vai estar aquele terceiro molar inferior recoberto por um pouquinho de gengiva, porque ele ainda está sendo erupcionado, aquela gengiva que está cobrindo parcialmente aquele molar inferior vai ficar todo o tempo entrando em contato com o nosso molar superior, né? Quando a gente está comendo, quando a gente está conversando, meio que falando mais assim, popularmente, vai ficar batendo um dente com o outro. Com isso, vai causando um trauma naquela gengiva. Aquele trauma vai levar a um processo inflamatório. Se aquele processo inflamatório for tratado, né, com antibiótico, ok. Se não, vai ter que ter a remoção do terceiro molar. Por isso que ele se manifesta principalmente na adolescência, que é quando nossos terceiros molares estão sendo erupcionados, certo? Basicamente é isso. Essa parte de dificuldade de higiene local é porque vai estar tão inflamado, vai estar naquela inflamação aguda, que a gente vai estar sentindo dor, vai estar doendo muito. A gente vai estar sentindo muita dor, por isso que vai ter esse estresse físico e emocional. Mas é justamente isso, é uma inflamação que a gente vai ter ali naquela gengiva que vai estar parcialmente cobrindo aquele terceiro molar. Deu para entender, gente? Por nada. Qualquer coisa pode falar, se tiver alguma dúvida. Todo mundo entendeu, gente? Não, assim, prevalece, como é que eu posso dizer? Predominantemente vai ser nos terceiros molares, acomete mais eles, mas não é obrigatoriamente só nos terceiros molares, entendeu? Pode acometer outro dente sim, mas normalmente vai ser neles, porque eles vão ser os últimos a serem erupcionados, vai ser justamente na nossa adolescência, então acomete mais eles. Pode passar, amigo. Pronto, gente. Agora aqui são alguns sintomas, claro que aqui tem vários, vocês não precisam saber todos, mas acho que vocês sabendo uns 3 já tá ótimo. A gente vai ter dor local, como eu falei para vocês, a gente vai estar numa inflamação aguda, então a gente vai ter essa dor local, principalmente nos dentes e nos tecidos moles, que é a gengiva, que pode ser de moderada a forte. A gente pode ter a existência de mau hálito, justamente porque a pessoa vai ter dificuldade de escovar naquela região do dente, porque vai estar inflamado, vai estar doendo. A gente pode ter inflamação gengival, ou gengiva inflamada ou inchada, causada por edema ou abscesso. Claro que se essa inflamação se essa inflamação não for tratada, ela vai progredir. A gente pode ter sangramento gengival. Se a pessoa não estiver escovando ali aquele dente por conta daquele trauma, vão surgir N doenças, cárie, doença periodontal, certo? A gente vai ter uma limitação da abertura da boca, que é o trismo, principalmente ao acordar, porque aquele dente ele vai estar incomodando. A gente vai ter dificuldade de dor durante a mastigação, dificuldade de deglutição, possível difusão da dor para o ouvido e cabeça, assim como dor de garganta, adenopatias ou hipertrofia, aumento do volume dos glândulos do pescoço, presença de pus na área afetada e eventuais episódios de mal-estar, febre baixa, principalmente nos casos de pericoronarite severa disseminada, que é quando a pericoronarite ela já progrediu, a inflamação ela já progrediu para outros locais, como, por exemplo, os glândulos do pescoço, né? Por isso que a gente vai ter dor de garganta, para o nosso ouvido, para a nossa cabeça. Por isso que é uma doença muito perigosa, sim, porque se não for tratada, ela pode ser disseminada para várias regiões. E essa parte de mal-estar e febre baixa é justamente por conta da inflamação, né, gente? A gente vai estar com inflamação, que vai estar todo o tempo ali, aquele dente vai estar todo o tempo sendo traumatizado. Então, se a gente não tratar, obviamente essa inflamação ela vai cada vez progredindo mais, vai ficando cada vez mais severa. Deu para todo mundo entender? Tá tranquilo, gente, até agora? Alguém teve alguma dúvida em relação à pericoronarite? Pronto, gente, estamos falando agora sobre a microbiota. A gente vai ter uma relação da pericoronarite com gengivite e com a doença periodontal, mas eu já vou explicar melhor para vocês. A gente vai ter a mesma microbiota que vai ser da gengivite, da doença periodontal, também vai ter a microbiota da pericoronarite, exceto a porfiromona gengivalis,
mas vai ser praticamente a mesma microbiota. A gente vai ter a presença de muitas bactérias anaeróbias gram-negativas, por exemplo, espiroquetas, fusobactérias, bacterióides, streptococcus, actinomyces, treponemas, celonomas e eubactérias, certo? Mas a microbiota vai ter uma relação com a gengivite, com a doença periodontal, justamente porque, como eu falei para vocês, como vai estar acontecendo aquele trauma ali, a pessoa não vai estar conseguindo escovar aquela região. Então, consequentemente, a pessoa vai ter uma gengivite, depois vai ter uma doença periodontal, por isso que a microbiota está relacionada com a mesma microbiota da pericoronarite. Então, exceto a Porphyromonas gingivalis, tá? Exceto essa bactéria, todas as outras que tem na doença periodontal e na gengivite, a gente vai ter também na pericoronarite, com a presença de mais anaeróbias gram-negativas, que são essas aqui que eu coloquei no slide. Deu para entender, gente? Pode passar, amigo. Pronto, gente. E aqui eu coloquei... Acho que era para ter uma pergunta aqui, e eu esqueci de colocar. Passa aí, amigo, para me ver o negócio. Vai, deixa aqui, eu explico. Gente, esse slide aqui era para ser justamente relacionado ao abscesso periapical. Caso você não tratar, por exemplo, uma pericoronarite, eu falei para vocês que ela pode progredir para vários outros tipos, né, de patologias. Mas tem uma que eu não estou lembrada qual é agora, que eu sei que ela pode progredir para o abscesso periapical. Tu lembra qual é? Ô João Vitor? Não, amiga, não lembro. Mas a gente pode perguntar à professora. Tá, tem uma, gente, que ela pode evoluir para o abscesso periapical. Não estou lembrada agora qual é. Na verdade, tem várias, né? Mas eu sei que tem uma aqui principalmente, mas depois eu falo para vocês. Mas falando sobre o abscesso periapical, ele vai ser uma alteração inflamatória que se caracteriza por coleções purulentas, ou seja, pelo pus, decorrente de necrose pulpar e contaminação bacteriana do canal radicular. Ah, gente, eu lembrei de uma coisa. Vocês lembram da pulpite reversível, irreversível e da necrose pulpar? Pronto. Caso não for tratada a pulpite irreversível, a gente vai ter a necrose pulpar, né? E a gente vai ter também, como o João Vitor tinha falado naquela parte de bactérias endodônticas, a contaminação bacteriana do canal radicular. Tudo isso, tanto essas bactérias que vão contaminar o nosso canal radicular quanto a necrose pulpar, elas podem levar a um abscesso periapical, que é justamente lá no periápice do dente, tá? E a microbiota vai ser as comunidades microbianas presentes em abscessos apicais agudos, porque a gente vai ter dois tipos de abscesso, tanto o abscesso periapical agudo, quanto o crônico. No agudo, essa microbiota ela vai ser mais complexa, e a gente vai ter a presença de bacilos anaeróbios gram-negativos, cocos anaeróbios gram-positivos, certo? E esses micro-organismos, eles vão ter elevada capacidade de invasão e agressão tecidual. Um exemplo são as espiroquetas do grupo treponema, que elas são frequentemente associadas aos abscessos apicais agudos, que é o que a gente está falando agora, tá? E o tratamento vai ser um tratamento básico, que é o caso dos abscessos periapicais, vai ser a remoção da causa, que vai estar justamente nos canais radiculares. Isso aqui, gente, tem muita relação, quando o João Vitor está falando lá da microbiota endodôntica, daquelas infecções persistentes. Vocês estão lembrados, né, que ele falou das primárias, das secundárias e da persistência, da persistente. Aquela infecção persistente, ela pode progredir para esse abscesso periapical, assim como aquela pulpite com a necrose, na verdade, a pulpite de necrose da polpa já necrosada. Não é a pulpite reversível, porque a pulpite reversível a gente ainda pode fazer o tratamento endodôntico, é quando já tem a necrose da polpa, tá? Aí pode progredir para esse abscesso periapical, que vai ser justamente aquele pus que vai ser por conta, que vai estar comprimindo os nervos. E aí a gente vai ter uma inflamação, e essa inflamação vai ter a secreção do pus, tá? Alguém tem alguma dúvida aqui? Deu para entender, gente, esse? A pulpite irreversível que pode dar origem ao abscesso periapical, né? Não, a pulpite irreversível
Se não for tratada, sim. Se não for tratada, também. Mas vai ser mais por conta da necrose pulpar. Mas se a pulpite irreversível não for tratada, ela pode também levar a um abscesso periapical. Tanto a abscesso periapical quanto a necrose pulpar. E a necrose pulpar também vai levar ao abscesso periapical. Então, dos dois jeitos, tanto a pulpite irreversível quanto a necrose pulpar. Mas a pulpite irreversível, se não for tratada. Se ela for tratada, ela não vai levar ao abscesso periapical. Certo, muito obrigada. Nada. Então, gente, sobre o abscesso periapical, foi isso. O que vocês precisam saber é justamente que vai ter essa alteração inflamatória lá no periápice do dente. Vocês já devem ter visto isso em anatomia cabeça e pescoço. Acredito eu. E aí vai ter essa necrose e essa contaminação bacteriana do canal radicular, que vai levar a esse abscesso periapical, resumidamente. Pode passar, amigo. E aí, gente, existe uma grande, como é que eu posso falar? Não é uma grande diferença, mas existe, assim, uma grande dificuldade das pessoas em conseguir diferenciar as lesões periodontais das lesões periapicais, tá? E, normalmente, a diferença vai estar só porque as periapicais, elas vão ser, como eu acabei de falar para vocês, vão ser mais agudas. Elas vão estar associadas mais à dor, certo? Vai estar acontecendo logo após aquela necrose pulpar, ou se, por exemplo, uma pulpite irreversível não for tratada, e aí ali vai estar, aquela lesão, ela vai estar doendo, vai estar pulsátil, ela vai estar localizada. Por isso que a gente diz que as lesões periapicais, elas são mais agudas. Já a periodontal, ela vai ser já mais crônica e generalizada. A gente normalmente não vai ter pouca ou então nenhuma dor, e quando for ter dor, vai ser uma dor, assim, irradiada. Não vai ser aquela dor, assim, localizada, assim, naquele local, como seria na periapical, entendeu? Porque muitas pessoas podem confundir. Inclusive, isso pode ser uma questão da prova de vocês. Porque vocês estudaram tanto as lesões, vocês estudaram tanto sobre o periodonto, né, sobre a doença periodontal, quanto sobre as lesões periapicais. E aí vocês podem se confundir quanto a isso. Passa, amigo. Pronto, nesse slide aqui tem dizendo melhor. As lesões originadas pela doença periodontal, elas são mais crônicas e generalizadas, com pouca ou nenhuma dor. E quando há dor, ela vai ser irradiada. Já as periapicais, elas vão ser mais associadas à dor, com característica pulsátil, constante e localizada. Então, lembra, lesões periapicais agudas, lesões periodontais crônicas, tá? Deu para entender, gente? Pronto, então, o basicão é isso, tá, gente? Então, a nossa monitoria foi isso, tá? Gente, nossa última monitoria. Não é? Gente, muito obrigada, viu? Vocês são maravilhosos. Muito obrigada. A gente já deixou nosso recadinho lá no Instagram, né? Vão lá ver no Instagram de